Boa tarde, pessoal. Já estamos ao vivo, esperando todo mundo aparecer. Hoje está sem musiquinha. Eu descobri que quando a gente põe música, o Instagram bloqueia o nosso vídeo. Aí, ó, a Mari entrou, vou chamar ela e vou aproveitar para chamar umas pessoas aqui também, tá? Oi, Naná, bem-vinda. Ei, Mari, tá boa, minha linda? Oi, tá me ouvindo bem? Super bem, tá ótimo. Aqui, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou mandar aqui para algumas pessoas, avisar que a gente já tá ao Tá, vivo. Se você quiser fazer isso aí também. tá, vou fazer aqui pra gente chamar o pessoal. Menina, como é que tá o frio aí, hein? Oh, tá bem frio, essa semana deu uma boa esfriada, né? Nossa, aqui tá Essa demais semana, na conta. essa semana ficou bem frio aqui. É, de noite aqui a gente tá tendo que ficar trancado dentro de casa, porque não dá pra pôr o nariz. É, aqui também, aqui também. Ai, ai. Ó, Nós também dentro de casa. chamei umas pessoas aqui. E aí, amore? Como é que está? Ai, tudo ótimo. Hoje eu tô num chazinho quente aqui pra ver se esquenta aqui em cima, porque o frio tá Pra outro. ver se dá uma melhorada, né? Não, e lá embaixo Você com o tá me Caetano ouvindo brincando bem? comigo. Tá, pra você tá ruim? Tá. Não, tá ótimo. Meu É porque som eu tô tá com bom? o Você quer que eu fone ponha um aqui. fone? Pra não dar. Não, pra mim tá ok. Tá. É porque às vezes com o fone dá uma. Mas tá tudo certo, né? Bem-vinda, Juliana, O pessoal Romana. tá chegando. Gente, hoje é o nosso último dia, nosso terceiro encontro. Estamos muito felizes, né? Eu falo que Muito. assim, a gente foi reabastecida de todos os É, feedbacks que a gente recebeu, porque a nossa intenção desde o início era muito essa, né? Que as pessoas tirassem um tempo para pensar nelas e para pensar na questão do autocuidado, e a gente está vendo isso reverberando, tá muito legal. é. E aí é bom porque isso reverbera na gente também, né, Sim, Paulinha? sim, Eu muito, sinto muito. que esse é um movimento de autocuidado pra gente também, né? Sim, Acho que quanto mais, eu falo que esse é um assunto que nunca vai se esgotar, assim, aham, porque é muito amplo e eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai ter coisas para dizer, para falar. né? Exatamente, E para exatamente. ampliar, né, essa perspectiva, assim. Aham, é Eu isso acho que aí. é uma coisa muito legal. Isso aí. Então, pessoal, hoje Ô, a gente gente, vai falar, né, nosso último dia. Pode falar, Paulinha. não, é porque eu ia te apresentar. Então vamos lá. Gente, Pode me hoje, apresentar. hoje a Mari vai conversar um pouquinho com a gente sobre as emoções. Eu acho que assim, a gente vai fechar com chave de ouro hoje, né? Aí a Mari vai falar um pouquinho dela, o que que ela faz. E aí depois a gente vai entrar mesmo no assunto e eu acho que vocês vão adorar. Então, gente, né, sejam bem-vindas no nosso último dia desse mini curso. Eu sou a Mari Anselmo. Eu atualmente estou como educadora emocional, que é um trabalho muito bonito assim que eu tenho feito de acompanhar jornadas de pessoas e de grupos que querem criar relações mais íntimas com as suas próprias emoções. E é acho que é uma jornada, né? Acho que isso é um trabalho que nunca vai ter fim. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né, na conversa com a Ângela, que esse trabalho da gente se conhecer e da gente buscar as camadas que estão por baixo, né, do que a gente foi Escondidinha. criando para se proteger, eu acho que esse é um trabalho sem fim, assim, né? Eu brinco que eu acho que nunca vai existir um dia que a gente Isso. vai falar assim, hoje eu estou autoconhecida, hoje eu estou ótima. Então, né, nesse processo de mediar jornadas, eu acabo mergulhando muito nos meus próprios processos também. Né? Sim. Então, o lugar de estar
acompanhando as jornadas, para mim também é muito enriquecedor, né? Eu falo que quando a gente está nesse processo, né, que é um processo terapêutico, é um processo de cura com outras pessoas, acaba que a gente se cura. A gente É, também trabalha, quando a gente trabalha o outro, e geralmente o outro que vem pra gente, né, o campo traz muito isso pra é, gente. O outro que vem pra gente traz com questões que a gente precisa olhar. Então, exatamente. Ou essa às vezes questões que a gente já vivenciou, né, sim, Paulinha? Eu sim, sinto muito isso, sim. assim. Por exemplo, né, no meu caso, meu trabalho não é voltado para mães, Uhum, mas chegam muitas mães, né? Então não é um trabalho para trabalhar o seu papel como mãe. aham, É muito mais para ampliar isso. E eu sinto que esse é um lugar importante, né, para a gente sim, discutir também. Porque a chegada dos filhos é uma coisa avassaladora na nossa vida, né? aham, Muda a nossa vida de cabeça para baixo, assim. E eu acho que principalmente nos primeiros anos, que a demanda é muito intensa, né? Tanto a demanda física quanto a emocional, sim, existe uma sim, tendência da gente se esquecer um pouco, é, né? Da gente se deixar levar por tudo que vai acontecendo. sim, E aí, esse lugar da gente retomar também, né, o nosso espaço, da gente construir esse novo lugar, porque, né, eu falo que momentos de transição muito intensos na nossa vida, eles nunca vão levar a gente de volta para o lugar onde a gente estava. A gente sempre vai para um lugar novo. sim. E a construção desse lugar novo, né, ela é um processo. É a estratégia, né? Tipo Então, assim, o que que você vai fazer com o que você viveu? É uma escolha é, sua, né? é. E aí eu tô achando muito legal a gente poder trazer um pouquinho para o pessoal a ideia do autocuidado, fora do que muita gente acha que é o autocuidado. Muita gente fala Uhum, assim, ah, mas eu não me cuido porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tenho dinheiro. aham, Então a gente coloca esse lugar da gente se cuidar num lugar que às vezes é até um próprio boicote nosso mesmo, né? eu Que, ia falar ai, não, mas é muito difícil, né? É muito difícil me cuidar. Então é muito bom que a gente possa trazer perspectivas de, gente, para a gente se cuidar, a gente precisa de muito pouco. O que a gente precisa é de disponibilidade e de abertura, porque muitas vezes esse processo de nos cuidar vai ser olhar para os lugares que nos doem. sim. E E por esse isso é o um processo boicote, às vezes, difícil. né, Mari? E por isso o boicote, às vezes, Exatamente, porque a gente prefere exatamente, deixar a dorzinha escondidinha. Mas eu até falei essa exatamente. frase, a frase do Jung, né? Tipo assim, a gente Uhum, não se ilumina, não é na luz. uhum, É a hora que a gente olha para nossa sombra que a gente cresce, né? Que a gente tem coragem de olhar exatamente, para essa sombra. exatamente. Então, hoje eu queria falar um pouquinho dessa perspectiva, né, de como a gente pode ampliar esse autocuidado para a gente pensar que todas nós somos quatro corpos. Então, nós somos o corpo físico, que é o que geralmente a gente trabalha dentro de uma perspectiva de autocuidado, que é uma perspectiva mais superficial. Né? Então, a gente fala assim, o autocuidado eu preciso ir para o salão, eu preciso ir fazer uma massagem, né? Eu preciso Malhar. cuidar do meu cabelo. Então, isso é uma perspectiva do corpo físico, mas do corpo físico nesse lugar até um pouco estético, Uhum, né? Então, eu sempre falo que o corpo físico, a gente precisa dar um novo significado para isso, principalmente nós ocidentais, assim. Acho que no Oriente eles têm uma perspectiva um pouco diferente disso. O nosso corpo físico é a nossa casa. É ele sim. que abriga tudo que a gente é e tudo que a gente pode ser. Então, a gente precisa olhar para esse lugar com um olhar muito amoroso. E que não é de cuidar só da casca, Uhum, né? É de cuidar de tudo, é de cuidar do que está de fora e do que está de dentro. tá dentro. E aí a gente vai trabalhar, né? O autocuidado, então, nesse corpo físico, mas ampliando esse olhar para o que é o nosso corpo físico. A gente vai trabalhar o autocuidado do nosso corpo mental, que eu acho que é uma coisa que a gente faz muito pouco. Né? O nosso corpo mental é a nossa mente, a nossa cabeça, que é o que geralmente a gente mais estimula. Uhum, Porque na sociedade que a gente está, é isso que é reconhecido. sim. Então a gente olha muito para esse lugar e a gente dá muito espaço para ele.
mas não é um espaço amoroso, não é um espaço gentil. É um E às espaço de vezes cobrança. o excesso de estímulo também para o mental é até pernicioso, né? Porque você tá lá Exatamente. só enchendo, enchendo. Aí você tem aquela exaustão. Quantas pessoas a gente escuta hoje em dia falando assim, eu estou mentalmente cansada. Que não é um É cansaço legal, exaustão né? mental, né? Que não é um cansaço legal, é uma É. sobrecarga, né? Então a gente também precisa cuidar disso, né? Desse lugar. A gente tem o nosso corpo espiritual, que aí aqui eu não estou falando de um lugar de religião, né? Mas de um espaço de transcendência, do quanto a gente consegue se conectar com as energias sutis que existem e você pode chamá-las do nome que você quiser, né? E esse também é um espaço importante, inclusive, né, já existem pesquisas de neurociência trabalhando isso, trabalhando a espiritualidade como uma forma da gente acessar alguns lugares cerebrais. Uhum. Né? Existe até, já existe, né, uma pesquisa que encontrou um ponto de Deus dentro do nosso cérebro. Olha que coisa Muito mais legal, mas linda, esse é um gente. papo para uma outra. Eu imagino. A gente vai marcar depois para uma uma live outra pra falar conversa, disso. senão nós vamos ficar aqui só falando sobre isso, né? Mas então é uma ideia também da gente estimular o nosso cérebro nessas conexões, né, que vão para além do nosso corpo físico, do nosso corpo mental. E o quarto, que é o que a gente vai falar mais sobre ele hoje, que é o nosso corpo emocional. Então, eu gosto muito da gente pensar que cuidar da gente mesmo é a gente integrar todos esses corpos. A gente não pode deixar nenhum para trás. Uhum. A gente precisa abraçar todos eles. E o nosso corpo emocional, eu brinco que assim, a gente foi alfabetizado em tudo na vida, né? A gente foi alfabetizado em português, em matemática, em Menos que isso, química, mais em então. biologia. Tem gente que foi alfabetizada até em mandarim, né? Mas não fomos alfabetizadas emocionalmente. Não aprendemos a lidar com as nossas emoções, considerando que elas são naturais. Que elas são respostas fisiológicas do nosso corpo e que por isso todos nós sentimos. E pelo Então, contrário, né, Mari? Eu acho que, principalmente quando a gente é criança, eles acabam inibindo muito a nossa emoção, Exatamente. né? É tipo assim, não pode chorar. Exatamente. Quando você tá muito alegre também, menino, você tá alegre demais, para de pular, para de brincar, né? A gente aprendeu a olhar para as nossas emoções a partir de um olhar que menospreza. Então, que bobagem! Né? Quando criança, assim, sei lá, o sorvete cai no chão. Nossa, mas que bobagem que tá chorando Tá porque o chorando por sorvete causa caiu no disso? chão. A gente Que compra drama. outro. Né? Então, isso vai criando uma ideia de que a gente precisa menosprezar, né? Uhum. Que o lugar desse nosso sentir, ele é menor e por isso a gente não deve dar muito espaço para ele. A gente aprende a lidar com as emoções, suprimindo as emoções, que é o famoso engole o choro. Sim. Né? Sim. Que aí, assim, a nossa geração engoliu o choro demais. Demais da conta, nossa! Né? E todas as vezes que a gente precisava de engolir o choro, qual que é a informação, né, que é passada pra gente? Que você precisa suprimir aquilo que você está sentindo, né? A Ângela tá falando aqui, para de dar chilique. Gente, o tanto que a gente ouvia isso, né? Para de dar chilique, vê se precisa disso. Que bobagem. E o aprendizado que a gente tem com isso é suprima. Se você está sentindo, não sinta. Sim. Né? Outra coisa que a gente aprendeu a julgar as nossas emoções. A dar juízo de valor. Isso é bom ou isso é ruim. Né? Então, assim, não é bom sentir raiva. Né? Quem sente medo demais é pessoa fraca. Uhum. E, geralmente, a gente colocou todas essas emoções que são desconfortáveis. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Assim, a gente precisa tirar a ideia do bom ou ruim. Sim. As emoções são confortáveis ou desconfortáveis. A sensação física que elas trazem pra gente, elas não são boas nem ruins. Elas são o que são. Elas inclusive, têm uma função. Isso que eu ia falar, todas têm função, né, Mari? A raiva, por exemplo, ela é pra gente agir. É pra gente reagir a uma situação de injustiça.
Então ela é É, necessária, assim como todos os todas outros elas são. sentimentos. Exatamente, e elas são, né, Paulinha, naturais. Uhum, Todos os animais que têm comportamento social têm emoção. uhum, E a emoção é uma forma de garantir esse funcionamento social. Então, isso é muito legal da gente pensar, né? Que isso não muito é uma bacana. exclusividade nossa, humana. Só que, né, no nosso caso, eu acho que isso tem um peso maior, né? As emoções, elas tiveram na nossa história e no nosso desenvolvimento um peso muito, muito grande, assim. A gente só está aqui hoje, né? A gente só sobreviveu enquanto espécie porque a gente teve medo. Sim, Porque se a gente não tivesse medo, eu falo que assim, pessoas que não têm vamos medo, que é tipo terminar. criança, né? As crianças que ainda não desenvolveram isso. Aham, Porque o cérebro, na verdade, né, nosso desenvolvimento cerebral, ele vai terminar de ser feito por volta de 25 21. anos. É, Então, crianças e adolescentes, de fato, não conseguem ter um nível de julgamento racional como o nosso de adultos. uhum, E aí é muito perigoso mesmo a gente não conseguir ter, né, essas emoções trabalhando de uma forma que a gente conecte essa reação, que é uma reação instintiva e rápida, com a nossa, né, o nosso lobo frontal, que faz essa distinção, né? E a criança não tem isso. Então é uhum, muito perigoso, porque a criança, ela sente o medo, mas ela não sabe o que fazer com aquilo. sim. Então ela, de fato, olha lá, né, vê uma janela, ela fica curiosa, ela quer ir lá. E aí, nós adultos sabemos que aquilo é perigoso. O medo na gente, ele já está formulado de uma determinada maneira que ele fala, não, ali é risco, não Sim, vai. Só que a gente não aprendeu a olhar para esse lugar desse espaço gentil, né? Identificando que existem essas funcionalidades. E que se é. elas estão ali, elas estão me dizendo alguma coisa. Para onde que eu preciso olhar? Onde que eu coloco a minha energia agora? E é muito lindo quando a gente consegue dar esse novo significado. Sim. E a criança também, né, Mari? Ela vai aprender a emoção de acordo com o que a gente ensina para ela, né? Uhum. Igual você falou do medo aí, ela não conhece o medo ainda. A gente precisa falar, olha, isso aqui é perigoso. A partir do momento que ela começa a perceber, ela também consegue começar a nomear essa emoção de Uhum. alguma forma, né? Uhum. Só E que é a gente isso. não teve isso, né, Paulinha? Sim. E aí a gente acaba não conseguindo falar para a Então, criança, né? exatamente. Então, eu falo, outro dia eu ouvi uma historinha que eu achei incrível, assim. Que falava que a gente, né, a relação que a gente tem com o nosso corpo emocional é tipo um elefantinho, quando ele é muito pequenininho, e aí alguém vai lá e prende ele num toquinho de madeira pequenininho. E aí ele entende que ele precisa ficar preso ali, né? Ele não consegue sair, porque ele de fato Aham. não tem força para sair daquele lugar. E ele vai crescendo, preso naquele toquinho. E ele vai entendendo que aquele é o lugar que ele precisa ficar. Aham. E aí ele cresce e ele é aquele monstro forte preso naquele toquinho. Então é isso que acontece com a nossa Bacana. relação Sim. com as nossas emoções. A gente vai sendo aprisionado dentro desses lugares de não pode chorar, não pode sentir. E eu falo que é um pouco cruel mesmo, porque quando você fala com a criança, por exemplo, né, que ela não pode sentir medo do escuro. Ah, eu tô com medo do escuro. Você fala, mas não precisa sentir medo, não tem nada lá. A emoção está atuando no corpo físico dela, ela está sentindo a sensação física, né? Uhum. Ela teve o disparo de neurotransmissores e de hormônios, Ela está que com são o as medo. emoções, né? Aham. Então ela está sentindo uma suadeira, uma taquicardia, às vezes uma tremedeira. Ela está sentindo isso. Aham. Mas o cuidador que está lá com ela está dizendo o quê? Você não precisa sentir. Só que o fato dela ouvir que ela não precisa sentir, não faz com que ela deixe de sentir. Sim. Então a gente vai aprendendo que aquilo que eu estou sentindo é inadequado. E é Tem alguma bobagem, coisa né? errada, É. né? Eu estou sentindo, mas eu não devia estar sentindo. Então tem alguma coisa errada comigo.
E se a figura de referência dela fala que é bobagem, né? Que ela não deveria estar sentindo, É ela isso que fala ela assim, acredita. exatamente, ela, calma aí, então eu não posso. Eu tenho que, de alguma forma, Uhum, esconder isso aqui, né? uhum. E aí a gente então cresce, mas com essa não alfabetização, Uhum, né? Com essa distância entre quem somos nós e quem são as nossas emoções. E na medida que a gente cresce, essas emoções, elas vão tomando um lugar na nossa vida que elas começam a, de fato, interferir em quem nós somos, sim, né? Então a gente começa a ter medo de coisas que não colocam a nossa vida em risco, mas que nos paralisam. Então eu falo, por exemplo, quem tem medo de falar em público, né? É um medo real, gente. O medo está acontecendo no corpo da pessoa, uhum, né? Ela está paralisada mesmo, porque a sensação física do medo é uma sensação desconfortável e é uma sensação muito intensa. uhum. Então você sente mesmo uma falta de ar, uma taquicardia, você esquece, né? O que E você às tinha vezes para até falar. paralisa, né? Às vezes até a pessoa não consegue agir, ela não consegue agir. O medo, Exatamente. que são as E aí, funções quando do a cérebro, né? gente. Do cérebro ancestral lá, que quando Lindo. você assusta, você Isso. paralisa, foge, lembra as quatro, é paralisar, E fugir luta. e luta. Isso são três. Luta, fuga e paralisação, né? É, é. E aí é muito louco porque a emoção, ela passa a ser a gente. Então a gente está tão identificado com aquilo que a gente perde a nossa capacidade de agir a partir daquilo. Uhum. Então é muito lindo que a gente possa trabalhar o cuidado com a gente mesma nesse olhar de integração. De falar assim, gente, se eu tenho medo, esse medo é legítimo. Então eu preciso olhar para ele, eu não posso fugir dele, porque quanto mais eu fujo, mais ele toma conta de mim. Sim. Ele faz o movimento contrário do que eu gostaria que ele estivesse fazendo. Eu quero que ele me proteja, mas na verdade ele está me bloqueando de fazer aquilo que eu desejo. Aí, ó, a Ângela falou, deixa eu só te O interromper um áudio minutinho. não tá bom? Pois é, pessoal, vocês podiam ir falando aí pra gente como é que tá o áudio pra vocês. Se tá ok. Se tiver ok, só manda um ok, eu mando uma mãozinha ok aí, só pra gente saber se é pra todo mundo ou se é só a conexão da Eu posso tentar Sininho. tirar meu fone aqui também, se for o E caso. pra mim aqui tá Eu acho que ok. com o fone fica melhor porque não fica dando eco. Pra mim aqui tá ok. Aí, ó, a Eliana tá Ó, falando tá que tá todo mundo falando que ok, tá Cristiano tá bem. ok. É, o da Mari, pra mim está O meu ótimo. tá mais baixo. Vou Mas, tentar falar mais perto aqui do microfone. Ver se melhora, tá? É, Mas então o que eu estava dizendo, né, é que assim, a gente conhecer esse nosso mundo interno, a gente ter essa perspectiva de olhar para esse lugar com esse olhar de gentileza, de amorosidade, entendendo que isso é normal, né, que todo mundo sente, não existe, gente, ninguém que não sinta. sim, O que acontece é o que a gente faz a partir do que a gente sente. Se a gente não tem esse movimento de olhar abertamente para esse nosso sentir, a gente vai agir no piloto automático. Isso não é saudável para nós. Né? Principalmente nessas emoções que são as que a gente menos gosta de sentir. Medo, raiva, tristeza, angústia, inveja. São emoções desconfortáveis, a gente não gosta de sentir. Só que a gente precisa olhar para esse lugar com o olhar de tá tudo bem. Se ela tá aqui, o que ela tá querendo me mostrar? Para onde que ela tá querendo que eu olhe? é, Né? Qual e é o lugar? e é legal, né, Mari? Porque quando a gente acolhe essa emoção, a gente olha para ela vai embora até mais fácil, Vai mais rápido, exatamente. né? E A aí gente esse acelera desconforto o processo. passa, o É? desconforto passa, né? Uhum. Porque você olha e você agradece para aquilo ali. E aí o É. desconforto vai embora. E na hora que a gente olha para isso, Paulinha, a gente começa a acessar o nosso cérebro racional.
Então, a gente faz essa conexão entre o meu cérebro límbico, que é o automático, né? Uhum. Com o meu neocórtex, que é o que vai fazer essas avaliações, esses julgamentos, eu faço essa conexão ser mais rápida. Então, eu não corro o risco de cair nessas reações, que às vezes são exageradas. Sim. Então, eu sempre falo que o processo da gente cuidar das nossas emoções não é que a gente vai deixar de senti-las. Só que a gente vai começar a controlar a reação que eu tenho a partir do que eu sinto. E para isso, a gente precisa criar espaço. Espaço entre o sentir a emoção no meu corpo físico, né? Esses sintomas que às vezes são desconfortáveis. Então, raiva, por exemplo, né? Quando eu sinto raiva, eu sinto tipo um calor subindo mesmo no meu corpo. Às vezes a bochecha fica meio queimando, sabe? Eu sinto a musculatura rígida e dá aquela vontade de gritar, de berrar mesmo. Isso é muito Né? legal, a gente perceber o sintoma físico no corpo do sentimento, né? A gente já sabe mais ou menos. Eu sei que quando eu tô nervosa, eu tenho diarreia. É assim, é físico, é físico. Se eu tiver, tipo, alguma coisa que vai acontecer e é um estressor pra mim, é na hora, eu sinto dor de barriga. É O muito Paul engraçado. Ekman, o Paul Ekman fala uma coisa muito legal, que é o processo da gente desenvolver a nossa inteligência emocional é o processo da gente descobrir a faísca antes da chama. Exatamente. Exatamente. Então, é você conseguir identificar antes que a emoção tome conta de você. E eu falo que é muito doido, assim, que a gente está muito acostumado a se identificar tanto com as emoções que a gente fala Ixi, da seu gente som como se a sumiu, gente fosse. Mari, seu som Oi? sumiu. Oi, oi? Eu Estão não me sei se é só ouvindo? pra mim. Pessoal, vocês estão ouvindo a Mari ou é só comigo? Vocês estão me ouvindo ou parou para todo mundo? Oi, O pessoal não tá gente. respondendo. Vocês estão Você me está me ouvindo ouvindo? ou Estão ouvindo a continua não me Mari? ouvindo? Eu não tô te Não? ouvindo. Não. Você tá me ouvindo? Eu vou tirar. Tô. Eu vou tirar meu fone aqui. Peraí. Vocês estão ouvindo Nossa, a o Mari pessoal tá falando que também? tá ótimo. Ué, Paulinho, Uai, deve ser eu o acho que é seu só aí, aqui, então. Mari. Calma aí. Seu som sumiu pra mim. Tá todo mundo ouvindo nós duas, né, gente? Então é o seu, Paulinho, que É, sumiu aí. deixa eu ver o que que houve aqui. Deixa eu colocar um fone de ouvido que às vezes melhora também. Tá todo mundo ouvindo, só eu que não tô. Tecnologias, né, gente? Tecnologia, gente. Sempre. Ai, acontece. Acontece. Mas deixa a Paulinha Pronto, voltar pronto. aqui. Agora eu tô te ouvindo. Tá Tá me baixinho, ouvindo? mas tô te Tá. ouvindo. Então, Perfeitamente. olha só. Até perdi onde é que eu tava aqui. Desculpa. Não tem problema, não. Vamos lá. Bom, mas eu acho que esse processo, né, então, da gente tomar consciência desse nosso sentir e da gente olhar para esse lugar com um olhar de que é natural e de que eu tenho o que fazer com isso. Né? Uhum. Agora eu lembrei que eu estava falando que a gente está tão acostumado a se identificar tanto com a emoção que a gente fala da gente mesmo como se a gente fosse a emoção. Ah, Então eu tá. falo assim, eu sou ansiosa, Uhum. eu sou medrosa. Sim, sim. E, na verdade, as emoções, né, assim, as pesquisas falam que a sensação física da emoção, ela dura em torno de 1 minuto. De 1 a 2 minutos. Então, com 2 minutos, o seu organismo já voltou para o equilíbrio dele, você não está sentindo mais aquilo. Uhum. Só que, às vezes, a gente está tão focado no problema que a gente mergulha naquilo. E às vezes E aí fica a um gente dia não consegue inteiro, mais de um sair dia. daquele estado. Que é a diferença entre a emoção, né, e o estado de ânimo. A Uhum. emoção, ela tem um gatilho. Ela tem alguma coisa que te despertou para você sentir aquilo. Você vai sentir e aquilo vai passar. E isso tanto as boas quanto as ruins. As emoções boas também passam, né? Sim. Às vezes a gente tem até muito medo de senti-las, porque a gente sabe que elas vão acabar, né?
Mas é legal que a gente lembre disso, porque todas as vezes em que a gente tiver com esse desconforto, a gente pode trazer para a nossa consciência que isso vai passar. E que vai Sim. passar muito rápido. E que se eu conseguir criar esse espaço, se eu conseguir respirar, literalmente, né? Eu falo que assim, uma crise de raiva, tem muita gente que, e aí, o que eu faço? Respira. Literalmente. E é algo que a gente pode treinar, né, Mário? Tipo assim, eu acho que se você vai treinando, cada vez até vai diminuindo o tempo que você fica naquele estado de ânimo ali, né? Sim. E aí vai chegar uma hora que você vai conseguir, tipo assim, beleza, sentir raiva, ok. Né? O estado de ânimo, ele é aquela sensação que a gente tem, aquela sensação emocional que a gente tem, que aí tem uma duração longa. Sabe aquele dia que você acorda meio de mau humor? Sim. Não aconteceu nada. Uhum. Né? Você acabou de levantar, não teve nada ainda no seu dia, mas você tá com aquela sensação, aquele mau humor, aquele mal-estar, aquela vontade de não conversar. Isso é o estado de ânimo. Ele tem uma duração longa. Você pode passar dias com essa sensação. E por isso a gente precisa ficar atento. Porque quanto mais disperso a gente está, mais a gente é tomado por esses estados de ânimo. E aí as emoções, elas meio que vão se fixando, sabe? Dentro da gente. E aí elas perdem a funcionalidade bonita que elas têm. Então, é um exercício mesmo, né? É uma coisa que, assim, eu falo que eu estudo isso há muito tempo, trabalho com isso e várias vezes me vejo caindo nesse lugar. Não, eu já tô com vontade de marcar um atendimento com você. Eu tô assim, gente, eu vou marcar um atendimento com... Porque todo mundo precisa olhar, não é? A gente precisa olhar para isso também, né? Eu acho que principalmente a gente que trabalha com outras pessoas e trabalha, a gente precisa olhar para dentro da gente também, né? Esse lugar do cuidador, né, Paulinha, é um lugar acessível, que a gente precisa ter um cuidado, né? Porque a gente cai muito fácil num lugar de absorver muito a energia dos processos que a gente está mediando, da gente se confundir com as emoções do outro. E aí chega uma hora que a gente não sabe mais o que é nosso e o que não é. Então, e isso acontece, eu tô falando de cuidadores, né? Mas isso acontece dentro com das todo nossas mundo. relações familiares, dentro das nossas relações no trabalho, sabe? Sim, sim. O processo da inteligência emocional, ele é a gestão das nossas próprias emoções e a gestão da emoção do outro. Então, é eu saber identificar que o que acontece em mim também acontece no outro. E quando eu abro esse leque, quando eu abro essa porta, eu começo a criar relações que são muito mais saudáveis, muito mais genuínas, muito mais gentis. Porque eu entendo que o que o outro faz, o que o outro fala, diz muito mais sobre ele do que sobre a situação que a gente está vivendo. Então, né, eu acho que ao longo do nosso... Aqui o tempo é muito curtinho, né? A gente não vai ter tempo de explorar, a gente vai fazer isso mais na jornada que a gente está lançando. Da gente treinar isso, porque isso é treino. É treino como a gente treinou a aprender a ler. Sim. Como a gente treinou a aprender a escrever, como a gente treinou a aprender a andar de bicicleta. E igual a academia, a gente pode exercitar essa musculatura também. Músculo, né? É uma musculatura. Exatamente. Então, né, existem muitas técnicas, existem muitas abordagens, existem muitos exercícios, né? Como a gente estava falando ontem com a Ângela. Eu gosto muito das práticas que a gente faz, que são as práticas informais, que são as práticas que a gente treina no dia a dia. Então, assim, eu não vou parar meia hora do meu dia para meditar em silêncio. Isso é legal, isso é ótimo. Isso ajuda muito, né, a passar pelos desafios. Isso cria espaços dentro de nós. Mas o mais legal é que eu consiga praticar isso na hora que a coisa está acontecendo. E aí pensa, você está lá no meio de uma reunião, aí surge aquela tensão, você não pode falar... Peraí, pessoal. Calma aí, né? Que eu vou ali meditar. Entendeu? Deixa eu ir ali no banheiro. Me dá 10 minutos que eu vou ali meditar e já volto.
sofrendo com seu filho, não dá para você simplesmente falar, para tudo e vamos meditar. Sim. Então, essas práticas que a gente faz, são as práticas cotidianas, elas ajudam demais a gente a ter esse controle sobre as nossas reações. E aí as nossas reações passam a ser compatíveis com as situações que a gente está vivendo, né? Porque o problema, eu falo, o problema não é sentir a emoção. O problema é que as nossas reações, geralmente, elas são totalmente desequilibradas com o que a gente está vivendo. Então, você leva uma fechada no trânsito e aí você já abre a janela, já começa a berrar, tem gente que sai do carro. Gente, isso é totalmente desequilibrado com o que você está vivendo. Em vez de responder à emoção, você reage, né? É reativo. Vira a emoção. É. Então, o exercício, né, que eu acho que é o do autocuidado emocional, e agora, né, nessa pandemia, eu acho que está vindo de uma forma muito intensa para nós. Porque a gente está sendo convidada o tempo todo a estar dentro de casa. Dentro da nossa casa, da casa do nosso corpo físico. Exatamente. Sim. E estar dentro da nossa casa quando a nossa casa está desarrumada é muito desconfortável. Uhum. Então a gente quer sair rápido dela. E a gente tem escutado, não tem para onde sair. A gente tem escutado tanto relato, né? Pelo menos eu tenho escutado todo mundo falando da montanha-russa emocional, que às vezes no mesmo dia tá lá em cima, tá lá embaixo e o tempo todo e assim. É normal, Paulinho. Isso sempre aconteceu. A verdade é que isso sempre aconteceu. Mas como a gente tinha distrações, quando você tá num movimento normal, você sai para trabalhar, você sai para levar o menino na escola, você vai pro supermercado, não sei o quê, você se distrai desse sentir. Então você não percebe que essas oscilações estão acontecendo. Quando a gente recebe esse convite de vir para dentro e a gente não tem como sair, essas oscilações elas passam a estar mais presentes, mais escancaradas e mais intensas. Então, eu acho que é um momento excelente da gente fazer esse exercício. Eu ia falar isso pensando por essa ótica, é um momento lindo, né? Porque lindo. É uma chance que, quando que a gente teria mundialmente uma chance de todo mundo olhar para dentro, né? Uhum. E aí eu falo que assim, né, olhar para o nosso mundo interno é a gente conhecer as nossas feridas, é a gente saber quais feridas são essas. Você falou isso, né, no primeiro dia do nosso mini curso. E a gente, a partir do momento que a gente conhece quais são essas feridas, a gente passa a não ter medo que essas feridas sejam tocadas. Porque eu sei quais elas são. E eu sei que eu tenho recursos para lidar com elas. Uhum. Só que quando eu só estou fugindo dessas feridas, aí eu fico o tempo inteiro nessa tensão de que a qualquer momento elas podem vir à tona e eu não vou saber o que fazer com isso. E é pior, né? Porque o desconhecido, aquilo que a gente... O desconhecido, eu falo muito isso, que a gente acha que a gente é muito livre e, na verdade, o inconsciente, ele tolhe essa liberdade. A partir do momento que você tem coragem de olhar para isso, você passa realmente a conseguir, tipo, ter um rumo da sua vida. Você vai levar a coisa quando você consegue olhar, né? Porque você acha que a ferida está escondida, mas ela não está, não. Ela está gritando em todas as suas reações. Ela está berrando, ela está te tornando quem você é, né? Exatamente. Eu ouvi uma frase outro dia da Flávia Melissa que assim, me tocou muito. Ela falou que, na verdade, a gente não tem medo do desconhecido. A gente tem medo das feridas que podem ficar expostas todas as vezes em que a gente está em situações novas. Exatamente. Então, o medo não é exatamente do novo. É porque o novo pode trazer à tona questões que são doloridas. Pode trazer dores, né? E a gente tem medo das dores. A gente não tem medo de outra coisa. Só que a gente pode criar um espaço para olhar para essas dores com gentileza, com amorosidade. Entendendo que o sofrimento
né? Quanto mais a gente resiste à dor, maior é o sofrimento. É. A dor é inevitável, né? Tem até uma coisa que fala, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É opcional. É opcional no sentido de que a gente pode escolher qual que é o espaço que a gente vai dar para isso na nossa vida. Sim. Então, eu acho que é um movimento muito bonito. Acho que a gente está numa hora super propícia para fazer esse movimento, né? Então, estou muito feliz que a gente está lançando essa jornada hoje. É até bom a gente falar disso, né? Vou Aproveitar o falar um tempinho que a pouquinho, gente né, ainda do tem. que vai ser. Então, a partir desse mini curso, a gente falou, então, né, sobre a nossa criança interior, a gente falou sobre a compaixão, a gente falou sobre as emoções. E aí, a gente vai ter agora uma jornada para a gente se aprofundar em cada um desses temas, para a gente fazer práticas, para a gente colocar a mão na massa. Mesmo. Em grupo, né? Mesmo. Para em grupo a gente ter um espaço seguro de experimentar um pouco do que é viver esse autocuidado a partir desse outro lugar. Que é um lugar que a gente não precisa de ter tempo, não precisa de ter dinheiro, a gente precisa ter disponibilidade e abertura para nos olhar. Com carinho, com gentileza e com amorosidade. Né? Então, E vai ser a chance também da gente fazer vivências, né? Da gente realmente experienciar a coisa. Uhum. Então, assim, aqui acaba que a gente vê as frases, às vezes a gente não consegue nem falar, a gente vai poder partilhar muito mais com todo mundo, né? E a ideia nossa é justamente que seja uma conversa. Perto, né? Ah, pois é, e a gente ainda vai ter um grupinho no Telegram, porque as aulas vão ser semanais. As aulas não, os encontros. Eu jurei que não ia ser aula, porque a gente não quer fazer como aula, gente. A gente quer que seja uma roda de conversa mesmo. A gente vai estar juntas para que a gente possa partilhar tudo. E aí vão ser semanais. E aí, durante a semana, a gente vai poder praticar. E no Telegram, a gente vai poder trocar. Né? A gente vai falar sobre as práticas, o que conseguiu fazer, o que não conseguiu, o que ponto que está mais desafiante, né? Então, vai ser muito rico, vai ser uma experiência, já está sendo, né? Mas eu acho que agora é uma chance de entrar a fundo nisso aí. A Ângela está falando aqui que o grupo nos faz enxergar lugares e vazios que às vezes sozinho a gente não enxerga. Exatamente. Eu acho muito potente mediar processos em grupo. Porque é isso, né? A gente começa a se reconhecer na história do outro, a gente começa a ver que a gente não está sozinho, a gente se empodera, a gente tem mais coragem para mergulhar nos processos. Então, vão ser 3 encontros, um com cada um dos temas, para a gente se aprofundar, para a gente trabalhar com a mão na massa. Nós vamos propor exercícios, vamos dar dicas de como trabalhar isso no dia a dia, né? Do que a gente faz com esse conhecimento, porque eu falo que o conhecimento sozinho, ele às vezes traz mais ansiedade. Sim. Então, Sim. A gente vai discutir sobre o que a gente faz com isso, no nosso dia a dia, né? Na hora do vamos ver, como é que eu posso aplicar isso, né? Na minha vida, no meu dia a dia. Então, a ideia desses encontros vai ser que a gente experimente um pouco de cada um desses conceitos, que a gente se aprofunde mais, né? Do que a gente trouxe aqui em cada um dos 3 dias. E que a gente possa fazer esse acompanhamento, né? Juntos. Então, nós vamos ficar 3 semanas juntas para que a gente possa, de fato, dar as mãos para entrar nesses lugares que às vezes são desconfortáveis, mas que são tão ricos, assim, são tão potentes, e eu vejo como uma porta de entrada mesmo para o nosso autocuidado. Exatamente. Da gente começar a criar outra relação com a gente mesmo. E para fazer a inscrição, gente, o link vai estar na bio de cada uma de nós. Para quem se inscreveu no mini curso, vocês também vão receber um e-mail que vocês vão ser encaminhados, vai explicar direitinho como é que funciona a jornada, e vocês vão ser encaminhados diretamente para fazer a inscrição dentro desse e-mail. Tá um trabalho lindo, gente. Eu tô tão orgulhosa de nós 3, porque assim, a gente veio gestando essa ideia e de uma maneira tão leve, né? Foi uma coisa muito gostosa de fazer. Tá fazendo muito bem pra gente também. Então, assim, a gente quer retornar isso para vocês, para que vocês também possam fazer isso e que
leve isso para a vida. Eu tenho certeza que, assim, quem topar fazer essa jornada, quem entrar nela, não vai sair a mesma Vai ser pessoa, incrível. né? Então é isso, gente. O link vai estar na bio de nós três, né? Na Isso, minha, na da Paulinha e da Ângela. Quem quiser mais informação, quem tiver dúvida, chama a gente, né? isso. E esperamos todos vocês para a gente continuar essa caminhada. Quem se inscreveu vai receber um material super legal que a Ai, que gente ficou preparou. lindo, gente. Ficou Com lindo. algumas inspirações, né? E com algumas coisas, alguns materiais que a gente usou para programar, né? Para montar essa jornada. Então, quem se inscreveu já vai receber esse material amanhã. E quem estiver na jornada com a gente, né, vai ter acesso a mais conteúdos, a mais exercícios, a mais aprofundamentos. E uma coisa Então, importante da gente falar, Mari, como a ideia é a gente poder trabalhar em roda e ter partilhas, mesmo não ser, né, esse tom professoral de aula, é troca mesmo que a gente quer, as vagas vão ser extremamente o limitadas, grupo é tá, bem gente? pequeno. Então, assim, e infelizmente, a hora que acabar, pode ser tipo a minha amiga e irmã chegar pra mim e falar, ai, eu não fiz, eu vou falar, eu não posso fazer nada, me desculpa. Então, assim, quem realmente tiver o interesse, o preço está muito bacana. A gente está cobrando o valor que seria, que uma de nós cobraria para um encontro desse. A gente está cobrando para os 3 encontros. E a gente fez isso justamente porque o nosso propósito é poder dividir isso com todo mundo nessa época. A nossa ideia inicial era como fazer para apoiar mais mulheres nessa época. Como fazer para que elas possam ter válvulas para conseguir olhar para dentro dela e não ser um período tão sofrido como está sendo para tanta gente, né? Que a gente possa passar juntas por isso, né? Isso aí, isso aí. Então era isso, pessoal. Ah lá, a Muito Ângela, quero acrescentar mais obrigada. um texto. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente Foi nesses lindo. dias. Estou super feliz, super animada da gente seguir nessa caminhada. Esperamos por você. E seguimos à disposição, né? Para quem quiser continuar esse papo. Nós todas, querendo só chamar a gente por direct, a gente pode continuar conversando, a gente esclarece se vocês tiverem alguma dúvida também. E queremos muito vocês com a gente, sabe? Que a gente possa fazer diferença na vida uma das outras. Porque vocês vindo também, vocês vão fazer na nossa também. Já fizeram, né? Acho que só de estar aqui, já fizeram. Tá bom? Todo mundo Isso. mandando energia boa. Que coisa Obrigada, boa. gente. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que dedicou um pouquinho do tempo. Quem está vendo a gravação também. Obrigada pelo tempo que vocês estão dedicando para isso. Espero que tenha feito muito sentido para todos vocês, né? É isso. Ó, beijo, obrigada, Mari. Beijo, Foi lindo, pessoal. viu? Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Boa E a gente se noite. vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.